Fala galera do Vascão, bora para mais um react aqui do nosso canal do Vascão, que enfrenta hoje o Red Bull Bragantino, jogo fora de casa. É muito importante que o Vasco some pontos nesse começo de temporada, né? Para chegar ali no meio da temporada, o Vasco já não ter aquele risco de queda. Não que vá ter, mas é bom que já comece bem para que não passe por essa preocupação, né, pessoal? E é bem interessante que o Vasco consiga fazer, no mínimo, um bom jogo diante do Red Bull Bragantino. O jogo vai ser às 7 horas, horário de Brasília, um horário bom de se assistir, né? Acho que dá para o Vasco conseguir pontuar nesse jogo, sim, né? O Red Bull Bragantino vem muito bem também, mas dá para o Vasco ir lá para buscar um empate e, quem sabe, na busca pelo empate, consegue sair com a vitória. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moral pra gente. Quero deixar os créditos ao canal SBT Esporte Rio e bora pro game. Querendo manter 100% de aproveitamento. Olha o que eu tô falando. 100% de aproveitamento Tênis nesse da vitória. início do Brasileiro. Ah, voltou. Começou! Mas Isso ele- não deu certo! Deu sim. Não deu! Como que não deu Não, certo? parou de dar quando ele começou a ficar metido e parou de colocar o tênis já da falei, sorte. Qual era o Pra ter objetivo? tênis da sorte, você tem que ter sorte, Eu porque fui- tênis não é barato. Eu pô. fui com... isso é verdade. Sorte não foi, velho. Muito Dizem que é trabalho. sorte, né? Vai ficar bolado, porque sorte nunca foi, entendeu? Meu Deus do céu. E tem Payet cada vez mais próximo do retorno. Isso é sorte também, porque o Payet... Cadê? Roda a VT. O reencontro dos dois times, mas agora em local diferente. Bragantino e Vasco se enfrentam depois da partida que mexeu com os ânimos dos vascaínos quando garantiu a permanência do clube na Série A no ano passado. Desta vez, a equipe de São Januário não terá Payet em campo, mas começou o campeonato vencendo. A recuperação do francês tem evoluído bem e ele pode voltar antes do previsto. Porém, diante do Massa Bruta, o jogador nem sequer viajou. A tendência é que Ramon Dias mantenha a mesma equipe que venceu o Grêmio em casa, com a mudança apenas em relação a Medel, que foi para o Chile resolver problemas familiares. O tempo que ficou parado ajudou o Vasco a voltar diferente no primeiro jogo e quer repetir diante do Bragantino, que vem para a disputa com muitos problemas de lesão. Ao longo da história, Vasco e Bragantino se enfrentaram 19 vezes e o time carioca leva vantagem, com 7 vitórias contra apenas 2 dos paulistas. Os outros 10 confrontos terminaram empatados. O Vasco vem confiante e se acertando para melhorar pontos principais que farão mudar a cara do time na temporada. E seguir trilhando o caminho das vitórias e já começando hoje fora de casa. Já tem Fluminense, a chuva que atrasou um pouco, eu fiquei brava, que eu tava já com sono, mas eu não Idem. consegui parar de assistir aquele jogo é eterno. Porque um jogo é eterno. Mas um jogo bom de se Bom, ver, muito né? bom. O Bahia tem um time... E não viajou com a delegação, volta para a lista de relacionados o Zé Gabriel também, como a gente trouxe também, estava com um problema no muscular no adutor. E aí o Vasco da Gama deve repetir a formação, só que com o João Vitor na vaga do Medel. Então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e na esquerda o Lucas Piton. Meio campo novamente Esforza, Matheus Carvalho, que foi o melhor da partida contra o Grêmio, e o Galdames. Lá na frente o Rossi na direita, David na esquerda e no ataque o Verratti, o Pirata. Eu assisti ao jogo do Vasco e já começou a dar uma certa... E aí eu tenho um vascaíno em casa, né? Uma certa alegria de ver o Cocão com o Esforza ali, né? Que foram, como o Pedrosa trouxe aí, os dois destaques da última partida do Vasco. E foi uma lacuna que aconteceu muito no final da última temporada. O Vasco ficar buscando essa região para conseguir colocar os seus jogadores. O Zé Gabriel, ora, fazia boas partidas, foi um jogador muito importante, mas às vezes tinha uma irregularidade, na verdade tinha uma irregularidade muito grande. E aí o Vasco está começando a entender que essas peças estão funcionando, Vene Casagrande. E é justamente um joguinho uma- só, né? Mas já dá para abrir um sorriso, pô. Não, tem que abrir o sorriso, até porque, como o Pedrosa mencionou, o Matheus Carvalho, que é conhecido também como Matheus Cocão, foi o melhor em campo na vitória diante do Grêmio. Ele E gosta de ser chamado assim? Ele não liga não, Tá Fernando. bom, Todo porque eu mundo tô brinca chamando, com ele. tá Ele bom. zero liga, zero liga. É isso. Então, enfim, Matheus Carvalho, Matheus Cocão fez uma grande partida e é justamente uma posição, Fernandinha, que o Vasco está tentando reforçar há muito tempo. Tentou o Marlon Freitas, o Botafogo tentou vários jogadores, como o Pedrosa trouxe aí ao longo dos últimos dias, e contratou o Hugo Moura. Vai brigar por uma vaga no time titular com o Matheus Carvalho. Então, quem tende a ganhar... É sempre aquilo que eu falo, quando você qualifica o seu elenco, quem ganha é o time, porque os jogadores, obviamente, eles vão brigar no dia a dia, nos treinamentos, pela vaga de O titular. Hugo chega pronto?
Vocês sabem disso? Pronto, ele já vinha fisicamente. jogando. Agora, Não, pronto, eu eu sou, digo cara, é isso, eu pra sou um brigar. cara que eu acompanhei muito o Hugo Moura de perto nos tempos de Flamengo. Na minha opinião, não chega para ser titular nesse time do Vasco da Gama, não. Chega para brigar por uma vaga titular. Não é aquele atleta que você fala assim, não, com certeza vai ser titular. Embora seja um investimento alto de 10 milhões de reais, mas na minha opinião não chega como titular. Vê se tá certo aqui. Ah. Esforza, hoje, Zé Gabriel, E Hugo Moura. É isso aí. É nessa ordem, né? Teoricamente, Esforza sim. fez um bom jogo, chegou pra isso. Sim. Zé Gabriel perdeu o espaço porque ficou afastado. Mas Exato. até então era o dono da vaga. E aí o Hugo chega numa terceira opção aí, né? O que aconteceu com o Vasco no Campeonato Carioca, Fernanda, ele ligou um sinal de alerta e de medo no torcedor que é completamente natural. Não é normal você perder para o Nova Iguaçu. Mas, por exemplo, tem vários atletas que já estavam crescendo de rendimento, o Matheus Cocão é um deles, e o próprio Esforza. A gente tem que lembrar aqui que o Esforza é um jogador de 22 anos que foi comprado do New Old Boys, que já era titular no Campeonato Argentino, que já tinha sequência, que faz parte da seleção sub-23 da Argentina. É um jogador de qualidade, um jogador que realmente tem potencial. Não é qualquer atleta e não à toa o Vasco gastou 25 milhões de reais nele. Ele vai jogar todas as partidas bem? Claro que não. É um garoto, vai se adaptar ainda ao futebol brasileiro. Mas qualidade ele sempre teve. Então, por isso, na minha visão, hoje ele é o dono da vaga e o Hugo chega para disputar junto com o Esforza e também o Zé Gabriel. E aí o Carioca serve também para isso, né, Vini Casagrande? Para você começar a entender o que te falta. Pode, às vezes, ser tudo muito na lupa. Não só o bom como o ruim, né? Tipo assim, eu tô muito bem, olha só, vou começar a temporada muito bem. Aí tu chega no Brasileiro, eita, não era aí. meio assim não, tá mais complicado do que eu imaginava. Como também do, meu Deus, terra arrasada. E aí você vê que não é uma terra tão arrasada assim. Não pode ser 8 nem 80. Na verdade, o campeonato regional, não só o campeonato carioca, ele tem que servir de laboratório para todas as equipes da Série A. E é isso, eu acho que você não tem que comemorar muito nem sofrer muito, porque o campeonato regional ele te mostra algumas coisas. Tanto é que no Flamengo, por exemplo, muita gente fala assim, o campeonato carioca enganou. Enganou não, o Tite estava tendo a mesma postura já no campeonato carioca e agora no início do campeonato brasileiro e também no início da Libertadores. Então acho que para o Vasco da Gama mostrou isso também, tanto é que a comissão técnica estava pedindo reforços e agora a diretoria tendeu a ver, repito, como será a atuação de Hugo Moura no Vasco da Gama nessa posição aí que o Vasco estava carente até a contratação dele. Vou fazer um corte rápido. Vai entender quem tava. E os garotos, Pedrosa? Que garotos? Se vira pra entender. Não, pior, perderam a escalação do Flamengo e perderam a escalação do Vasco. Pois é. Eu repito, não vou repetir não. Vê se lá o bobo aí tá achando que o Arrascaeta vai jogar, né? Joga no Google agora, Vini Casagrande. Vai, ô Pedrosa. Vamos lá, é muito legal a gente perceber que no primeiro jogo, o Ramon Dias e o Emiliano, eles deram uma oportunidade pro Ryan na ponta direita e também pro JP Galvão. São dois garotos da base do Vasco, joias, que sempre foram encarados como jogadores realmente de destaque. Mas é muito importante também a gente esclarecer o seguinte. Na semana passada, teve uma reunião entre Josh Wanted, que é o Jorge Wander, que é o dono da 777, e também a comissão técnica, assim como ele conversou com o Pedrinho, entre outros membros do Vasco da Gama. Em nenhum momento foi pedido para que garotos fossem colocados. Eu vi muita gente levantando essa hipótese. Então, isso não aconteceu. Se os garotos estiveram em campo, foi por decisão do Ramon. Ninguém se mete no trabalho do Ramon a esse ponto. Muito pelo contrário, ele é um grande técnico, é o técnico vencedor de tudo dentro da América do Sul e nunca deixaria alguém externamente interferir no trabalho dele. Uma coisa é você dar uma ideia, mas pedido, isso nunca aconteceu. Ele colocou o Ryan e o JP porque o Ryan e o JP estão desempenhando no treino. O Ryan e o JP estão mostrando que estão prontos para isso. E vale lembrar, só para finalizar, que no ano passado, por que ele tirou os garotos muitas vezes do time titular do Vasco da Gama e da utilização? Porque o Vasco estava numa situação completamente pressionado. Então o Vasco jogava de uma forma que era, não pode perder, não pode perder, não pode perder. Como é que ele coloca os garotos nesse contexto? Não tem como. Agora, num contexto mais favorável, de maior tranquilidade, você tem a oportunidade de fazer um processo de maturação muito mais tranquila e que vai, obviamente, causar aí boas coisas para o Vasco da Gama. Muito bem, vamos colocar... Esse JP Galvão... Era o cabeludo... não é o esse do Botafogo, não. É outro. Esse aí foi emprestado pro JP outro Galvão, clube. não.
JP Murilo. JP Galvão era do Botafogo. Ah, eu tomei um susto, você falou Galvão, eu... E tem o... Aí meu cabeça bugou. É porque tem o JP Galvão também no Grêmio, que jogou, inclusive, no último domingo. Então confundiu minha cabeça. Esse JP que jogou no jogo do Vasco é bom. É muito bom jogador. Ele é só JP? É JP Murilo. Pô, e eu acho que o JP, eu vou apurar isso, hein? Eu acho que o JP Galvão, o meu, Foi emprestado. foi pra Chape, Ele era não é? da base do Vasco. Ele foi pra Chape. Ele também era da base do Vasco. Por isso que me confundiu, No porque caso- ele era da base do Vasco, você E- falou... Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Já deixa aquele likezão. Se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. E comenta aí abaixo se vocês acreditam na vitória do Vasco diante do Red Bull Bragantino hoje. Jogo difícil, jogo complicado, mas Campeonato Brasileiro não tem vida fácil, né, galera? Não tem vida fácil. Dá pra vencer, pessoal. Dá pra vencer, dá pra pontuar. No pior cenário, dá pra pontuar. O Bragantino conseguiu um empate contra o Fluminense, mas o Fluminense é aquele time, né? É aquele time que do nada ele pode estar ganhando de 4 e do nada ele pode ceder um empate, do nada ele pode meter 7 também. Tem um estilo de jogo só, não muda o seu formato de jogo. Então acho que dá para o Vasco sim vencer o Red Bull Bragantino fora de casa ou pontuar. O Botafogo conseguiu pontuar dentro da casa dos caras com um jogador a menos, se eu não me engano. O Santos venceu facilmente o Red Bull Bragantino. O Racing venceu facilmente. Então não dá pra gente medir o Bragantino pelo jogo que ele fez diante do Fluminense, não, né? O Fluminense é um time que você não pode medir muito os jogos contra ele. Vamos ver aí se o Vasco consegue pelo menos sair com um pontinho. E não é ruim, né? Não é legal? Não. Seria legal a vitória? Sim, mas não é ruim também sair com um pontinho diante do Red Bull Bragantino. Mas se vencer, rapaz, segura o Vascaíno, hein? Se vencer o Bragantino, segura o Vascaíno, o Vasco pode até assumir a liderança do campeonato. Juntamente com o pelotão, né? Acho que nas primeiras 5, 6 rodadas vamos ter ali pelo menos uns 3 times ganhando todos os jogos. Será? Pode ser que sim, pode ser que não, porque vai ter enfrentamento entre Palmeiras e Flamengo já de cara, né? De cara aqui vamos ter esses enfrentamentos aí. Será que alguém consegue vencer 5 seguidos? Vamos olhar aqui o calendário. Hoje é os primeiros jogos, né? Às 7 da noite, Grêmio e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Vasco. Aí os jogos das 8 horas são Atlético Mineiro e Criciúma, Palmeiras e Inter, jogo difícil para o Palmeiras, Fortaleza e Cruzeiro, jogo dos desesperados, Juventude e Corinthians, se estivesse no seu nível normal ali, venceria, eu acho, esse jogo, Flamengo e São Paulo. Flamengo também, sinceramente, não acho que essa coisa toda que ele pintou, que achou, ele mostrou que seria, né? Pode ser um empatezinho aqui, então pode ser que tenhamos aí um time vencendo ou não, né? Pode ser que a partir da segunda rodada a gente já não tenha mais aquela soberania ali. Aí na terceira rodada é pesada, hein? Fluminense e Vasco, Grêmio e Cuiabá, Red Bull Bragantino e Corinthians, Atlético e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico de cara, Bavi, cê é louco, a rodada mais pesada do campeonato pra mim é a rodada 3, mais pesada, Palmeiras e Flamengo, caramba, só clássico, mano, clássico estadual e interestadual, Atlético Paranaense e Inter, Botafogo e Juventude, já é um joguinho mais de boa, Atlético Goianiense e São Paulo. Só pauladona, né, galera?